téléspectateurs, caros telespectadores, frères et sœurs en Christ, irmãos e irmãs em Cristo, tika nzambe apambola biso deixa que o Senhor nos abençoe pona poka kitoko apesi biso, pela essa boa tarde que nos concedeu, occasion kitoko apesi biso, essa boa ocasião que nos concedeu, tokota su kati na bandako na bino entrando nas vossas casas pona tokabwa liloba na nzambe para dividir a palavra de na Deus oyo ezali émission na biso ya kitoko com um bom programa que nós temos, oyo tobengi yango la voix du Michel. que é chamado A Voz do Michel. La voix du Michel ndenge toyebisaki bino A Voz do Michel, como nós tínhamos dito, ezali voix oyo bato mingi basepelaka nango é te, essa voz que muita gente não gosta. bakonzi basepelaka nango te, Os chefes também não gostam. me kaka bana ya nzambe Somente os nde crentes bayokaka é que ouçam mpe batosaka e mpe obedecem basepelaka na e yango. gostam. Naza frère na bino kombo na ngai frère Tito, Sou o vosso irmão que chamo-me Pastor Tito mpe toza na elongo na bajournaliste na biso. e estamos junto com nossos jornalistas. Nzambe apambola bango Deus abençoe mpona eles gentillesse na bango, pela sua mpe gentileza nzambe apambola interprète na e biso Deus abençoe eu também, oyo eza sœur na biso Kerli. que sou eu, irmã Kerlin. Lelo tolingi topartage oyo ezali te moko kitoko Hoje queremos compartilhar um tema que é maravilhoso. oyo peut-être ngai na yo ekolamusa conscience na biso, Talvez tu e eu vai poder acrescentar alguma coisa na nossa oyo consciência ekolongola biso katikati na distraction, que vai nos tirar dentro da distração, toyeba toza banani sabendo quem somos mpe tozokende wapi e onde vamos, na mokili oyo tozosala, no mundo onde estamos a trabalhar, nini oyo tokoki o kosala, que é que podemos fazer, nini oyo tokoki o kosala que é te, que não podemos não fazer. parce que mingi babetela mokili tolo, Muitos estão a bater peito pelo mundo, mingi bamoni ete mokili oyo ekoki na bango. muitos viram que esse mundo chega para Nga eles, lelo pendant quelques minutes mas hoje, durante alguns minutos, nalingi tozonga na conscience na biso, quero para nos regressar um bocado na nossa Ngai na consciência, yo. tu e eu, toyeba toza banani. sabendo quem somos. Alors nalingi tozomokana na Exode Vamos pegar o livro do Êxodo, chapitre na yango 2, capítulo 2. tozopartage na verset 21 à 22. Vamos partilhar no versículo 21 a 22. Nazotanga na français Bible elobi boye. Bíblia diz: Moïse décida de demeurer chez cet homme qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Elle enfanta un fils qu'il appela du nom de Gershom, car dit-il, j'habite un pays étranger. E sentiu-se em morar com aquele homem, e ele deu Moisés sua filha Zípora, a qual teve um filho, e ele chamou o seu nome Gerson, e porque disse, peregrino fui em terra estranha. Palavra do Senhor. Na litangi oyo toti kotanga elongo na ndeko na ngai, Na leitura que acabamos de ler junto com o pastor, tozo remarqué que mutu awa azobeta lisolo ezali Moïse. aqui estamos a notar quem está a contar a história é o Moisés. Toyebi Moïse azalaki mwana moko abotami katikati na libota oyo bazalaki baesclave na mboka na Egypte. Nós sabemos que Moisés era um filho que nasceu num povo que estava dentro da escravidão da terra do Egito. Akoti na ndako ya Pharaon, Entrou na casa de Faraó, akoli kuna, cresceu lá, mais aki na conviction abima parce que amonaki peuple oyo bazalaki na bango baki maltraité et aki peuple à Israël. ele tinha a convicção de sair porque viu o povo que estava maltratado, que era o povo de Israel. Alors Moïse a parvenir kokima na makambo oyo ekomelaki na vie na ye. Então Moisés fugiu às coisas que aconteceu na sua vida. Akeko se retrouver na désert. Ele foi se encontrar no deserto, Et place akendeki, onde ele se foi. akekutana na libota moko, Ele foi se encontrar com uma família, akoti na libota wana, entrou naquela família, apesi ye mwasi. lhe deram uma Bible mulher. elobi na biso mwasi nkombo ezalaki A Sephora, Bíblia diz que a mulher se chamava Séfora. mpe na nsima ya kobala mwana mwasi wana, Depois de casar aquela mulher, Moïse aboti mwana ya liboso. Moisés nasceu seu primeiro filho. Eloko ezokamwisanga ntango Moïse aboti mwana ya liboso, O que está me admirar, quando Moisés teve seu primeiro Moïse filho, apesi mwana na nkombo Gershom. ele deu o nome de Gershom. Kolobe ete nazovanda na mboka moko lokola mopaya. Quer dizer que estou vivendo numa terra como uma visita. Bien-aimé dans le Seigneur, Bem amado ao Senhor, nalingi lelo topartage te moko kitoko, eu quero para nos compartilhar um tema muito maravilhoso, kolobe ete toza bapaya likolo ya mabele oyo. dizendo que
somos visita por cima debaixo dessa terra. Alors nana yebite soki oyeba koza mopaya likolo ya mabele Eu oyo. não sei se você sabe que és visita nessa terra. Parce que mopaya nyonso E todo visita. ayebaka nga ndenge naza awa. Ele sabe conforme eu estou aqui. Naza na esika moko nauta. Tem um lugar que eu saí. Nga na mopaya. Eu sou visita. Pe nayebi te so nzambe apermettre nakufa na mboka oyo. Eu não sei se o Senhor vai permitir para mim morrer nessa terra. Be so nzambe apermettre nga nazonga na mboka na nga. Ou se Deus vai permitir para mim regressar na minha terra. Makambo nazoloba boye. As coisas que eu estou falando ezoloba teke mpona makambo na biso baza bapaya oyo balimite ya bamboka na biso te. não são as coisas por causa das nossas terras, limite, não. Ezala mundele ezala mutu mwindu. Seja um branco ou negro, Ezala riche ezala pauvre. seja rico ou pobre, Ezala mutu ya munene mutu ya muke. seja um gordo ou Ezala fininho, mutu ya mulai mutu mukuse. seja um alto ou um baixinho, Esengele te toyeba devemos saber ke toza bapaya somos na visitas likolo ya mabele por oyo. baixo dessa terra. Tonga nyonso olingi. Pode construir o que tu Somba quiser, nyonso olingi. compra o que tu Tambola quiser, lolenge olingi. anda como tu Me quiseres, yeba kake mas saiba que toza bapaya. somos visitas. Alors nayebi te Eu não sei, yo oza mopaya. você visita, Outa wapi? vieste da Pe onde objectif na yo. e os seus objetivos, Ozokende wapi? onde vais? Bien aimé, Bem amado, nakanisi mopaya nyonso acho que todo visita, ndenge aza wana. conforme está aí, Eloko ya liboso abosanaka a te primeira coisa que ele não esquece eza ambassade na bango. é a sua embaixada. Parce que na kati ya ambassade Ou dentro da eza embaixada place oyo moto ayebaka. é o lugar que a pessoa Place sabe. wana eza représentation ya mboka na biso. Aquele lugar é representante da nossa terra. nalingi tozomoka na 2 Corinthiens chapitre 5 verset 20. Vamos para 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. 2 Corinthiens Segundo dos Coríntios, chapitre na yango 5 capítulo 5. verset 20. natangi na kombo na yesu. Amém. Bible lobi ete nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu est exhorté par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. A Bíblia diz que, de sorte que somos embaixadores da porta do Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte do Cristo, que vos reconciliem com Deus. Moto oyo azokoma mukanda oyo eza apôtre Paul. A pessoa que está escrevendo esse livro é o apóstolo Paulo. Alobi ete tosala musala. Diz que estamos a fazer um Musala trabalho. oyo tosala toa baambassadeur. O trabalho que estamos a fazer, somos On ne embaixadores. peut jamais parler d'ambassadeur s'il n'y a pas une ambassade. Não podem falar de embaixador se não tem embaixada. Ambassade ezali terrain moko ya représentation ya mboka moko quelconque na kati ya mboka mosusu. Embaixada é um terreno da representação de uma outra terra a outro. Awa na mboka na biso Angola, Aqui na nossa terra de Angola, toza na ambassade ya Brésil, temos embaixada do Brasil, toza na ambassade des États-Unis, temos embaixada dos Estados toza na Unidos, ambassade ya Portugal. temos embaixada de Portugal. Donc ezali ba représentation ya mboka wana na kati ya mboka na biso. São representação daquela terra na nossa cidade. Moto nyonso Todo homem oyo alingi akende que Portugal quer ir em Portugal, akokende na ambassade wana ele irá naquela embaixada mpona azwa bacondition para receber as oyo condições. esalaki ete moto akende na mboka wana. Vai fazer com que a pessoa viaje naquele moto mpe país. oyo azali moto ya mboka oyo auta na mboka wana oyo aza na mboka bapaya wana A pessoa que está naquela outra terra para ficar fo ayebana na ambassade na tem bango, que ser conhecido na sua fo embaixada. akendaka na ambassade na bango. Tem que começar a ir na sua Na embaixada. ambassade nde place oyo tokendaka kozwa bainstruction, Na embaixada é o lugar que nós recebemos as instruções. place tokendaka koyeba nini oyo eza information ya mboka na biso. Onde vamos lá saber o que é as informações do nosso país. Alors apôtre Paul alobi ke toza baambassadeur. Então o apóstolo Paulo diz que somos embaixadores. Mosala oyo tozosala O trabalho que estamos a fazer, biso toa baambassadeur. nós somos embaixadores. Alors pour dire que dans l'église il y a une ambassade. Para dizer que na igreja há uma embaixada. Bien aimé, l'église c'est toute une ambassade. Bem amada, a igreja é uma embaixada. Alors na kati ya ambassade Então dentro da toyaka embaixada, tozwa bainformation, nós viemos receber as bainformation ya mboka na biso. a informação do nosso país, Esiko tokokende onde vamos, eza ndenge nini como é que é, mboka na biso nossa terra, eloko nyonso oleka o kuna que está se passando volonté lá, ya
président na A biso vontade do nosso presidente, azoloba nini? o que ele está dizendo, Alingi nini? o que ele quer. Et la Bible dit E a Bíblia diz que Jésus, Jesus, il est le roi. ele é o rei. Donc il y a une ambassade Há uma d'un embaixada royaume do reino oyo eza katikati na biso. que está a nós. Alors nangi natuna, Eu quero perguntar, est-ce que yo oyebaka ke toza bapaya na likolo ya mabele será que oyo? tu sabes que somos visita cá nessa terra? Soki oza mopaya, Se tu és visita, ambassade na yo ezali wa. qual é a sua embaixada? Fo oyeba yango. Tens que saber. Parce que moko na moko, Porque cada il de faut oyeba nós ambassade na tem ye. que conhecer a Na sua ambassade na embaixada. ngai, Na minha embaixada, nakendaka, eu vou. na ambassade na Na nga, minha embaixada, nayokaka, eu ouço. na ambassade Na na minha nga, naketaka embaixada, mikanda. eu trato os Alors nga documentos. nayebi te. Então não Frère sei. yo moto otala nga. Irmão, você que está me Sério, assistindo, mutotala nga. você que está me Nayebi acompanhando, kokotaka église te. eu não sei, eu sei se você não entra na Nayebi igreja. te okendaka nokuta église te. Eu sei que você nunca foi na igreja. A cause ya pasteur moko abetisa yo Por libaku. causa do pastor que te tropeçou, A cause ya problème moko por songolo. causa de um problema Peut-être qualquer. tozoloba ke bato wana baza bapauvre yango na bakendaka église. Talvez está a dizer que aqueles homens estão pobres, por isso vão na igreja. Bato wana baza na eloko moko Aqueles te. homens não têm Yango na nada. bakendaka. É por isso Bazokende vão. oluka mabala. Estão a procurar Bazokende casamentos. oluka bavoyage. Estão a procurar viagens. Bazokende koluka misolo. Estão a procurar Tika dinheiro. nayebisa yo. Deixa eu te Dans dizer. l'église, il y a plus que ça. Na igreja há mais que isso. Il faut yeba Tens que que nous saber. sommes des étrangers. Somos estrangeiros. Bien-aimés dans le Bem Seigneur. amado ao Il Senhor. faut oyeba Tens que que saber. ambassade na yo, A tua embaixada. eza na information foi pesa yo. Há informações que tem que te Alors, dar. okendaka église te pona. Você não vai na igreja por Est-ce quê? que oza enregistré na ambassade? Será que você registra na embaixada? Okendaka wapi? Onde vai? Pona nini oboya nzambe? Por que você negou o Senhor? Peut-être Talvez oloba pe que non ngai na kokota église te. disseste que eu não posso entrar na Mais igreja. nengai ebisa yo. Mas eu quero te dizer. Les occasions moka kitoko pona. É uma boa ocasião para Ndenge ti. ozoyokanga. Conforme está Na me kiti ouvindo. ndenge ovandi Na wana. cadeira como sentou. Ozokomituna. Está se Mais perguntando. mutu azoloba Mas nini? esse homem Ke que está nazobapela na falando, yo. eu estou dizendo para Bolingo nde ti. etindinga. É o amor que me manda Nayebi so makambo. para me te dizer Que isso. ngai na yo. Que eu e você Toza ba étranger. somos Kana estrangeiros. yebi so que toza ba Deixa eu te étranger. dizer que somos Moto estrangeiros. moko te. Nenhuma pessoa, Oyo uta abotama na mokili oyo. desde que nasceu nesse mundo, Atikala libanga. ele restou pedra. Moto abotamaka. O homem nasce, Tomoni bato babotami. nós vimos as pessoas nascer, Bakoli. cresceram, Basali bakombo na bamboko. fizeram nomes nessa cidade, Batongi bandako na bamboko. construíram casa nesse país, Basali nyonso na mokili oyo. fizeram tudo nesse mundo. Bakombo na bango elobami. Os nomes dele foi dito. Mais lelo. Mas hoje- Lokola baki ba Eu étranger. vi os ricos estão a morrer. Bato basombi mituka ya cher bazo. As pessoas compraram carro muito caro, estão a morrer. Pourquoi? Por quê? Ba étranger. Eles são estrangeiros. Oremake mutu. Vai notar a pessoa, Atongi ndako kitoko. ele construiu uma boa casa, Atie nyonso na kati. ele colocou tudo dentro. Mais mokolo oyo ya okufa. Mas no dia que vai morrer, Oyeba tie na kati ya ndako na em ye. vez de ele meter na sua casa, Babimisi ye libanda. lhe meteram fora. Peut-être ekuti na balabala. Talvez até na rua. Peut-être bake koluela esika moko. Talvez vão alugar um lugar. Mpo nani? Por quê? Parce que aza étranger. Porque ele é estrangeiro. Donc faut abandonner Ele esika tem wana. que abandonar aquele lugar. Tozi kokanda Philippiens chapitre 3 verset Vamos 20. pegar o livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Ah, ntema Paulo azoba na bino. Aqui o apóstolo Paulo está Alobi dizendo, boye. ele disse, Mais nous sommes des citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme Seigneur le Sauveur Jésus-Christ, qui transformera les corps de notre humiliation en les rendant semblables au corps de la gloire par le pouvoir qu'il a assujettir toutes choses. mas a nossa cidade está no céu, e de onde também esperamos a salvação, ou o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser formado no seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sugestar também assim a todas as coisas. Paul azolobani. O Paulo está dizendo que Azoka se présenter le biso toza ba citoyen des cieux. está se apresentando e disse, nós somos cidadãos do céu. Non des citoyens de la terre. Não são cidadãos da terra. Donc nous sommes des citoyens des cieux. Somos cidadãos do Mais céu. il est ici sur la terre. Mas está cá na terra. Il est conscient. Ele é Bien consciente. que je suis sur la terre, Bem que estou na terra, mais naza citoyen oyo nazoko appartenir na royaume céleste. eu sou esse cidadão que estou a pertencer no reino celeste. Bien aimé, nayebi te
yo oza citoyen ozoko appartenir au royaume nini. Bem amado, eu não sei, tu és cidadão, está a pertencer que reino. Na nsima ya liwa na yo okende kote. Depois da tua morte, onde vais? Il faut no matoye. Temos que saber. Tout citoyen. Todo cidadão Ya mboka moko. do país. Eloka liboso. Primeira Oya coisa kozanga que te. não pode Eza faltar passeport. é o seu passaporte. Parce que passeport Porque o passaporte ezolakisa identité ya moto. está a mostrar a identidade do homem. Molinga mi nayebi te. Amado, não sei. Est-ce que oza na Será passeport? que tens passaporte? Passeport. Passaporte. Tango tozolobela. Quando estamos a falar, Eza liloba nzambe. é a palavra do Senhor. Liloba nzambe nde moto ezotémoigne A biso. palavra de Deus que está nos Soki testemunhando. nalakisi passeport na Se ngai, eu mostrar o meu yango passaporte, te moto ezotémoigne é que está que testemunhando réellement que nga realmente naza citadin eu sou cidadão ya mboka wana. daquele país. Alors nayebi te Eu não sei. liloba nzambe nini yozana. Qual é a palavra de Deus que tu tens? Lelo partout nous avons la parole. Hoje todos sítios temos a On palavra. écoute la parole. Ouvimos a Tozana palavra. ba passeport biso Temos nyonso. passaporte todos nós. Tozokota ba église. Temos a entrar na igreja. Tozosambela. Estamos a orar. Kuna bateyaka bien. Ali pregam bem. Kuna révélation. Ali revelação. Kuna boye. Ali assim. Kuna miracle. Ali milagre. Eza malamu. É bom. Yo mutu ana passeport. Você que tem passaporte. Eza malamu. É bom. Eya kitoko. É muito bonito. Parce que bien aimé, Porque bem amado, oziango na kati ya ambassade. tu recebeu na C'est dans embaixada. l'église de Dieu. É dentro da igreja de Là où nous Deus. récoltons la parole. Onde nós recebemos a palavra. L'ambassade c'est l'église. A embaixada é a igreja. Place ne tokenda koyoka ba Onde information. nós ouvimos as nossas informações. Place ne na kati ya église. Na igreja, Bapesaka biso. nos dão, Bapreparaka nos biso. preparam. Lolenge nini. De que forma? Oyo un jour. Dia tokozonga na mboka na podemos biso. regressar no nosso Otika país. Nzambe apambola. Deus te abençoe. Bien aimé, Bem amado, ndenge nazongisa makanisi na eu yo. quero voltar bocado do seu Otongi pensamento. baprédio. Tu construiu edifícios, Osombi mituka. compraste carros. Ozokontinue kozwa basi. Estás a continuar a Ozo receber continua a usar namoradas. Bibali. Estás a continuar a ter Ozokontinue homens. komultiplier nyonso. Estás a continuar a multiplicar tudo. Eza malamu. É muito bom. Meye bango. Saiba, Toza baétranger. somos estrangeiros. Kolomoko. Dia, Ozonga na mboka. tu regressarás na tua terra. Tango nazoloba mboka. Quando tu fala do Eza na país, mabele oyo te. não é aqui nessa terra. Tokokende mukolo moko. Nós iremos um dia. Yo okende nini. Você irá como? Foyeba yango. Tens que Est-ce saber. que oza na passeport? Será que tens o passaporte? Passeport eza parole. Passaporte é a palavra. Apôtre Paul O azoloba. apóstolo Paulo está Que dizendo bino. que vocês, Toza écriture. vocês são escrituras. Dans le passeport, No c'est là où on passaporte pose la photographie. é o lugar que põe a C'est là où on pose les fotografia. noms. É o lugar que põe o Biso nome. tokomi liloba. Nós se tornamos a Oyo palavra. bakomi na bomoi na biso. Escreveram nas nossas vidas. Tango bato bamonaka. Quando as pessoas te vejam, Batangaka nini. o que é que costumam Tala ler? elateli na yo. Olha a sua Tala maneira de etamboli vestir. na yo. Olha a sua maneira de La voix du andar. Michel, A voz do Michel eyeka koyebisa só yo. veio aqui para te falar. Eyebaka. Saiba, Kobosana te. não esquece. Olia. Comer, Omela. beber, Obala. casar, Obota. nascer, Nyonso wana. tudo aquilo. Est-ce que oza na passeport? Será que tem Oyo eza o liloba ya passaporte, Nzambe. o que é a palavra de Deus? Moto mosusu mpe Outra pessoa abone também. kokende na ambassade. Não quero ir na embaixada. Siko ozwa passeport ndenge. Vai receber passaporte como? Okozwa yango Como é ndenge. que você vai receber? Esuki wana te. Não terminou Kozwa na aí. passeport. Ter o passaporte É malamu. é muito bom. Mais passeport wana Mas aquele passaporte, mpona ezwa valeur. para ter valor, Il faut eza na visa. tem que ter um visto. Amen. Amém. Or visa oyo toza na O yango. visto que nós C'est le temos Saint-Esprit. é o Santo Espírito. Bible ezoloba. A Bíblia está Apôtre dizendo, Paul o azoloba. apóstolo Paulo Nga está batienge dizendo, elembo. me meteram um sinal, Elembo uma ya marca, Cristo. a marca do Cristo. Marque nini ozana. Qual é a marca que você tem? Est-ce que vous avez le Saint-Esprit? Será que tens o Espírito Santo? Parce que le Saint-Esprit, O Espírito Santo yango nde mutu. é Ele. Ekotransforme Vai biso. transformar. Yango nde mutu. É Ele Ezosala biso que elembo. está nos fazer uma Ya marca solo. verdadeira. Etwa citoyen. Somos cidadãos Ya royaume céleste. do reino celeste. Nayebi te. Eu não sei. Tu écoutes la parole. Você ouve essa Mais tala palavra. vie na yo. Olha a sua Okoza vida. na passeport. Tu podes ter passaporte. Eza malamu. É muito bom. Mais est-ce que visa na Mas kati? será que visto lá dentro? Est-ce que batia? Já meteram? Amen. Amém. Parce qu'il y a des gens, ils ont passeport. Há outras pessoas que têm passaporte também. Mais na kati na yango. Mas dentro dele Visa ezali. não há nenhum visto. Ndeko. Amado. Eza te ke baofrande oyo topesaka. Não são as ofertas que nós entregamos. Eza te ke parce que nga na mwana pasteur. Não é porque eu sou filho do pastor. Eza te ke parce que même nga na oteya yo Mesmo awa. eu que estou te pregar aqui. Si je n'ai pas l'esprit de Dieu à moi. Se não tem o Espírito de Deus em Si mim. je n'ai pas le Saint-Esprit à Se moi. não tem o Espírito Santo em mim. Yango nde eza caché. É que eu carimbo. Oyo nde basele pai na Que biso. selaram a Oyo nós. batie kati na Que biso. meteram a Parce nós. que mpo na ngai na yo, Para tu e tu eu hériter le royaume. herdar o reinado. Nous devons être revêtus du Devemos Saint-Esprit. ser revestidos do Espírito Est-ce Santo. que na passeport na yo? Será que no teu
maloba nzambe. Quando estamos a ouvir a palavra de Mais Deus, soki otali moto yango, mas se você olhar vous aquele sentez que homem, l'esprit de Dieu você sente que o Espírito de na Deus, kati ya moto eza te. nesse homem não tem. E oyebaka tokende po Nós iremos na Europa assim, tokosala boye, nós faremos tokosala assim, boye. sim, nós faremos Mais assim. ntango otali moto Mas yango, quando vous você vê sentez o que na homem, kati ya nzoto vai sentir que nesse corpo molimo ya santa akovanda não é o te. Espírito de Deus. Amen. Amém, né? naotuna yo Eu estou a te perguntar, Papa, pai, mama, mãe, na passeport na no yo, teu passaporte, est-ce que visa ezali? será que há visto? Amen. Amém. Yo mpe interprète na nga na passeport na visa ezali. Amém. Kote ya tozoteza malamu. Pregar, estamos a pregar. biso fo toyeba, Nós devemos saber, est-ce que nous avons le será Saint-Esprit? que temos o Espírito Santo em Parce nós? que Bible elobi na Porque a Bíblia me diz, ces jours-là, naquele dia, mokolo wana, naquele dia, trompete a ekosone, trompeta vai tocar ekokochange. e vamos mudar. Mais qui va te changer? Mas quem vai te mudar? Okochange na makasi na Você ote. não vai C'est mudar pela sua l'esprit força. de Dieu qui est É o en nous. Espírito de Deus que está em nós. Ekochange biso. É que vai nos mudar. Ekobanda nanu na bato oyo bakufi en Christ. Vai começar primeiramente nas pessoas que morreram em Cristo. Ah, non bato oyo bakufi kati église. Não as pessoas que morreram dentro da igreja. Non parce que akufaki tozwi nini elamba église totie likolo ya cercueil Não na é ye. porque morreu, colocamos o pano na igreja, metemos por cima do seu caixão. Non parce que tolatiaki bilamba pembe. Não é porque lhe metemos roupa Non branca. parce que tolatiaki voile Não é pembe. porque meteu véu wana eza branco. badepense ya pamba. Aqueles são gastos em vão. yaya balobi kokufa en Christ. Irmãos disseram que morreram em Cristo. Kati na Yesu. Dentro do Oh, Cristo. Jésus-Christ c'est la parole. Jesus Cristo é a palavra. Moto wana Aquele homem, akufi kati na liloba. ele morreu na Il s'est palavra. transformé dans la Ele se parole. transformou na Et palavra. le Saint-Esprit E o Espírito Santo Eza kati na ye. está dentro C'est dele. cette personne-là. É aquele homem. Bakozala lever. Ele que vão ser arrebatados. Amen, amen. Amém. Avoir le passeport Ter o passaporte est malade. é bom. Avoir aussi le visa Ter o visto est malade. é bom. Mais surtout ça Mas voyage. se estamos a fazer viagem, Il faut avoir un avion. tens que ter um avião. Pona bokende. Para vocês embarcar, Sokota un avion. tens que entrar no avião. Yebaka avion oto okota. Saiba que o avião que nós vamos entrar, Kuna eza te o mutu adefa te. ali não é porque defa, não. O immigration te. Ah, porque imigração, não. Avion eza ya kofungwa. Avião está aberta. Avion wana Aquele avião ezwaka moto nyonso. recebe toda a pessoa. Mais moto oyo akokota kaka. Mas a pessoa que vai entrar somente, Eza moto aza na a passeport. pessoa que tem Oyo eza passaporte, visa na que kati. tem visto dele. Avion wana Aquele avião, oyo ngai na o yo que tu e esengeli eu, te tokota. que devemos Parce que entrar, ezaka na avion moko só tem um avião. yango komema É biso que vai nos levar. ezongisa biso na mboka na Vai nos biso. fazer voltar no nosso C'est país. l'église corps de Christ. É a igreja corpo do Cristo. Est-ce que ngai na yo Será que você toza e eu bamembre église corps de somos Christ? membros da igreja corpo do Cristo? Ote nga na nga Ah, membre ya porque Siloé. eu sou membro do Siloé. É malamu. É bom. E otikala. Vai restar. Ote nga na nga membre Amat. Ah, porque eu sou membro do É Amado. malamu. É bom. E otikala. Vai restar. Ote nga na nga membre Printemps TV. Ah, porque eu sou membro do É Presidente. mabete. E Não é otikala. mal, é bom. Mais Sim, vai ezaka restar. na avion moko. Mas tem um avião Oyo somente ekoke na destination ya mboka na que biso. irá na destinação do C'est nosso l'église país. corps de Christ. É a igreja corpo Bien do aimé dans le Cristo. Seigneur. Bem amado ao Est-ce que oza Senhor. membre ya église corps de Será Christ? que tu és membro da igreja corpo do Cristo? Ou bien oza membre église na Ou yo? você é membro da tua igreja? Tala ndenge obetela église no tolo. Olha como você bate peito pela tua igreja. Tala ndenge obetela pasteur tolo. Olha como você bate peito do teu pastor. Mais tala sikoyo vi na yo. Mas olha, assiste bem Est-ce a que tua oza membre filha. église corps de Será que Christ? tu és membro da igreja corpo do Cristo? Ekamwisaka Me ngai. admira muito. Moto mosusu alobi ke no. Outro homem vai dizer Oyo que nake não. kuna bazongisi nga. Eu fui lá, me Mpo na revisaram nini bataki voltar. karte na ngai. Que viram o meu cartão. nakokisaki badimi te. Não completei os meus dízimos. Yango wana bazongisi É nga. porque me fizeram voltar. Qui vous a dit que dime okotsa munalola? Quem te disse que o dízimo vai te fazer entrar no céu? Bien aimé, dans cet avion-là, Bem amado naquele avião. pona okota, Para entrar, il faut normalement oza na passeport, normalmente tens que ter Oza na passaporte, visa. tens que ter o visto. bato baza na As yango. pessoas que têm, Bango nde baza bamembre ya corps ya Christ. eles que são membros do corpo do Cristo. Il y a qu'un seul avion. É só um avião Eu que que na boca na temos, que bicho. irá no nosso Alors, na país. ebite. E agora não sei. Oza membre ya église nini? Tu és membro de que igreja? Nga na okufa pona église na Eu vou biso. morrer pela nossa igreja. Totala yo. Vamos te ver. Est-ce que oza étranger? Será que tu és estrangeiro? Bebi mboka na yo. Tu conheces o seu Moïse. país? Moisés. Ayebaki malamu. Ele conhecia Que nga na melhor étranger. que eu sou estrangeiro. Un jour, Um dia, nazonga na mboka. eu voltarei no meu país. Aboti mwana liboso. Ele nasceu seu primeiro Apese filho. mwana Gershom. Ele deu o nome de Gershom. Lelo ndenge nabenda conscience na. Hoje quero puxar a tua consciência. Tala ndenge ozovivre vi na yo. Olha como está a viver Tala sua ndenge vida. ozotambola. Olha como está a andar. Yaya, Irmão, mokili ya mokie. o mundo é muito pequeno. Ntango mpe etikali O mokie. tempo também falta Mas pouco. tala a vida, eu. Olha a sua vida. Nangi nayebisa Eu yo. quero te falar.
likolo ya mabele por oyo cima dessa mama terra. lupango yokanga Dona do quintal, ouça-me. papa lupango yokanga Dono do quintal, yo moto ouça-me. obetelaka lupango no Tu to és que bate peito pelo yo teu moto olobi quintal. osomba lupango Tu és que diz que tens quintal. Mas nada oyebisa. Eu é que estou te oza dizendo. étranger Tu és estrangeiro. Amém. oza étranger Tu és estrangeiro. parce que ofo oyeba Agora tem que saber. ke na katikati ya vi na yo E dentro da sua vida, ambassade no eza wapi o teu embaixada onde está? soki ambassade ezali Se há embaixada, est ce que oza na passeport será que tens passaporte? soki a passeport ezali Se há passaporte, est ce que oza na visa será que tens visto? soki visa ezali Se há visto, est ce que soki oti na avion será que já entrou no avião? avion wana Aquele avião eza kozala membre église corps de Christ é ser membro da igreja Corpo do Cristo. c'est l'unique église qui sera A enlevée igreja, o único que será arrebatado. nayebi soki l'enlèvement aura lieu Eu quero te dizer que o arrebatamento vai ter lugar. pourquoi nzambe azotika ntango Por que, que o Senhor está a deixar o parce que tempo? mon frère Meu irmão, ma soeur minha irmã, pour te convertir nano você te ainda não se converteu. oza na kati ya kolangwa Ainda está nas bebidas. bible elobi Dieu a tant aimé le A monde Bíblia diz que Deus amou o seu mundo. l'amour de Dieu sur le monde surpasse O amor de Deus no mundo ultrapassa. Dieu n'a pas tant aimé l'église Deus não amou a igreja, mais Dieu a tant aimé le monde mas Deus amou o mundo. c'est ainsi omoni osala makambo ya mabe Por isso está a fazer coisas más, mookufa te mas não está a morrer. ozoboma bato Estás a matar pessoas, Okufa te. não estás a morrer. otambola na Estás a prostitution caminhar com a prostituição, Okufa te. não estás a morrer. tala vi ozomene Olha a vida que está a levar, mookufa te mas não está a yo morrer. mozoba Você próprio está a Bonito. dizer, como está? eya makasi na nga É minha força, É makasi na yo não te. é pela tua É força, bolimo ya Nzambe. é o amor de Deus epai na yo a me você. yebaka Mas nga saiba, naoloba na eu yo estou te dizendo, ke mokolo moko dia nzambe Deus, aopesa yo Ele te dará oyo eza ntango nzambe apesi o yo tempo que Ele te deu, akosukisa yango Ele vai findar. mais soki asukisa yango Mas se Ele terminar, okende wapi onde vai? yango ndenge nayebisa Eu quero te dizer, peut-être oza mosika ambassade talvez estás longe da embaixada. kota na ambassade Entra na uma embaixada, oyo eza église o que é a kasi igreja, ambassadeur azali onde há o embaixador, na kati ya ambassade wana dentro daquela embaixada, bakopesa passeport te dará um oyo passaporte, eza liloba nzambe que é a palavra de yango nde Deus, moto é okoidentifie que yo vai te identificar lolenge nini de ozali que forma tu és. mpe na kati ya ambassade E wana dentro daquela embaixada, bakopesa visa vão te dar visto, oyo eza le saint que esprit é Santo Espírito, ekopesa accès vai te dar o acesso, okoma membre se torna membro, ozwa part na avion receber uma parte no avião. na kati ya voyage na biso Dentro da nossa viagem, bafutaka na bango tikete não pagam táxi, bafutaka mbongo te não pagam eza dinheiro, ofele é de favor. tata wana alinga biso Aquele pai nos amou bastante. afutelaki biso nyonso na Ele ekulusu já pagou tudo para nós na cruz. afuta mpo na nga na Ele yo pagou para tu e eya eu. mbongo te Não é dinheiro, eya or te não é ouro, eya diamante não é me diamante. makila na É ye o seu sangue, Vi na ye. a sua vida. Apesa por nós. Ele entregou para você. mais est ce que ozozwa ngo ndenge Será que como é que estás Tá a na receber? oportunité, oh. Olha essa Tá oportunidade. na vida aí. Olha a sua vida. tala makambo osala Olha as coisas que Tá está na a fazer. motema na yo. Olha o seu coração. Makambo ezomata yo. Quais são as coisas que está a te subir? totala misolo na yo Não te olha o seu dinheiro. totala lolenge na yo Não te olha a sua forma Kotala de bozwi ser. na yo te. Não olha a sua riqueza. mekanisa Pense. ke na nsima ya kozala na katikati na mokili oyo Depois de estar nesse mundo, na okende wapi onde eu vou, toyaka na banzela mibale temos dois caminhos. so oke na lifelo Se te você não ir no inferno, okende lola você irá no céu. bien aimé Amado, apôtre Paul o alobi apóstolo que Paulo nous diz: sommes des citoyens somos cidadãos, citoyens célestes cidadão celeste. yeba yango Saiba, nayebi te eu não yo sei. za citoyen ya Tu és cidadão de onde? nzambe apesi yo ntango Deus te deu tempo ke oyoka liteya oyo para você ouvir essa pregação. na katikati ya télévision ya biso prétend tv Na nossa televisão Preta TV. nzambe apambola bandeko Deus abençoe esses mpona irmãos initiative oyo para essa amema bango iniciativa su likolo que lhes leva mais distante. nzambe nde moto azofutela yo Deus quem está a te pagar mpona yoyo para você po te ouvir, convertir para você se Ousa converter, vida, yo. para tomar a Opesa sua ngo vida kwanza. e entregar a Kotala Deus. mabe na yo Não te. olha a sua maldade, kotala buzoba na yo te não olha a tua burrice, kotala makambo osali não te olha as coisas que tu fizeste. ambasade wana Aquela embaixada ekondanaka mutu não moko te condena ninguém. ambasade wana Aquela embaixada eyambaka mutu nyonso acolhe todo homem. Bíblia lobi A Bíblia diz: tout ce qui est fatigué et chargé vocês que estão fracassados e Venez à cansados, moi. venham em je vous donnerai mim. du Eu repos vos darei o soko koti na repouso. ambasade wana Se você entrar naquela eloko embaixada, aliboso primeira coisa oyo nkolo apesaka que Deus dá eya misolo te não é dinheiro, wolo te não é ouro, diama te não é diamante, kimia a paz. Amém. eza eloko ya liboso kimia É a primeira coisa, a paz. kimia oyo olukaka na babar A paz que você procura nos bares. kimia oyo olukaka epai ya nzoto ya bato A paz que você procura nos corpos eya na alheios. mutu moko Há uma pessoa. apesaka yango na ndenge moko ya kitoko Ele dá
numa forma muito Son fácil. nom c'est O Jésus. seu nome é Jesus. L'homme de Dieu. O homem de Deus. Motonanza. O homem de Deus. Sœur Nangai. Irmã. Frère Nangai. Meu irmão. Yom Tosambela. Você que ora. Naebi koya des en ambassade. Eu sei que você já Naebi veio koya na na embaixada. passeport. Já tens Mais est-ce que passaporte. visa, Mas será que o visto, le o Saint-Esprit, Santo é a Espírito, katina yo? está dentro de ti? Se vous en avez visa, Se você tem visto, é problème. não tem problema nenhum. Est-ce que vous êtes membre et accord et à Christ? Será que você é membro do corpo do Cristo? Parce qu'il y aura l'enlèvement. Porque haverá o arrebatamento. Alors, mon enlèvement au sein, No dia de arrebatamento, amado, aux alawas. onde você estará? C'est qualité à eux. Deixa que essa pregação Esungayo, ajuda você ezomisopanza. que te voltar a Na Deus. bengo na igreja na biso. Eu não te chamo na minha Na igreja. bengo te pe oye pa inanga. Eu não chamei você vir a mim. Pene pene place yo zala. Perto onde você vive. Eza na ambassade mo église mo Há kezala. uma embaixada ou uma igreja. Kota na église wana. Entre naquela Yoka igreja. liyobanza. Ouça a palavra de Deus. Ufando ya kitoko opesa. Uma boa oferta que você vai dar. Yesu azoba David. Jesus está dizendo ao Davi: Mon fils, Meu filho, donne-moi ton cœur. entrega-me seu coração. Esaka nkolo motema. Entrega só o teu coração a Yango Deus. neza très É nécessaire. que é muito Talanza necessário. malando tina ndako. Olha, o Senhor te seguiu até na sua casa. Eza kitoko. É muito Peut-être bonito. toka na liloba. Oh, te. Talvez você nunca ouviu essa pregação. Deko. Amado, Tango ekomi dangereux. o tempo está perigoso. Alors, rachetez le temps. Então, resgate o tempo. Kokota na distraction. te. Não entre na distração. Kokota na mabete. Não entre na maldade. Peut-être omona pe mabe na ngamo. Talvez você viu uma maldade em mim. Yango elembisa yo te. Não te canse. Yango ezongisa osima Também te. não faz voltar Mais você en atrás. Toma Yake coragem. pai na Yesu. Venha ao Cristo. Ana posa na yo. Ele precisa de ti. Soko ozwika décision Se lelo. você tomar somente a decisão Ovive hoje, na yo. tomar a sua vida, Pesa ngo epai na yo. entregar ao Cristo Mbala moko. diretamente, Okomi citoyen. você vai se tornar céleste. cidadão celeste. Akoyamba yo. Ele vai te Na receber. bosa na ate na loba na bino. Eu não esqueço, digo sempre a vocês: Tala muyibi wana. olha esse ladrão Nekulusu. na cruz. Asala kaka confession. Só fez uma confissão Mbala moko. e diretamente Bapesi visa. lhe deram visto, Mbala moko. diretamente Azwi passeport. recebeu o passaporte Malamoko. diretamente. Yesu alobine lelo kaka. Jesus disse: hoje somente, Lelo hoje, kaka. hoje só. Na omemo na paradis. Vou te levar em paraíso. Bakende na paradis. Foram no paraíso. Pourquoi okende na Por que você vai no inferno? bongola motema neko. Converta o seu Saisis coração. opportunité. Segura bem essa Na oportunidade. ponte, na ponte. Eu peço a você em nome de Cristo. Yesu anaposa na. Jesus precisa de ti. Peut-être po ya ke église ninga na Talvez choloba. você venha na igreja, como eu acabei de falar, Mais na kati ya église omema makolo. mas na igreja você levou as tuas pernas, Mais omema motema te. mas não levou o seu coração. Saint-Esprit O Espírito Santo avanda na makolo te. não senta nas pernas, ele senta no Sua coração. décision. Toma a Sua decisão, motema na yo. pega o seu coração Salva isso. e entrega a Jesus Pega Cristo o que saiu. e Ele vai te salvar. Nagi tosambela. Queremos orar Pona ndeko nyonso. para todo irmão Baza touché na que message. está tocado nessa Bazomona mensagem. vi na ye. Está vendo que a vida Eza dele na désordre. está em perigo? Kobanga te. Não tema. Atangela biso mabungu. Ele não conta os nossos pecados. Fungola maboko. Ele abre as mãos. Bible lobi ete. A Bíblia diz, Na ambassade na biso. na nossa embaixada, Nous avons le message de la réconciliation. temos a mensagem da Nous reconciliação. sommes ambassadeurs de réconciliation. Somos a embaixador da Dès qu'on a reconciliação. tout réconcilié, Viemos te reconciliar kaka na nzambe. só com Deus. Zonge pai na nzambe. Volta a Deus. Nzambe anaposa. Deus precisa de ti. Alingi omi. Ele te ama Na bastante. nasambela po. Quero orar por você. Naza frère na yo. Eu sou o seu Naki irmão. mais pior loko. Eu era mais pior que você. Yo kutoa malamu. Você é até Naki bom. mabe makasi kole. Eu era muito mal. Mais tango na comprendre. Quando eu compreendi, Pousseni na ambassade. aproximei na embaixada. Na embaixada, Bapesinga passeport. me deram Pe passaporte. na passeport E bapesinga. no passaporte que me deram, Bayebi kotia oyo visa. meteram visto. Naza na kondima. Tenho a fé Ke naza membre. que sou membro. Nakota dia na kati ya avion. Já entrei naquele avião. Ke mukolo oyo trompete kobeta. No dia que a trompeta tocará, Komata. vamos subir Peto kozonga na mboka. e vamos regressar no nosso Na país. nasambela. Eu quero orar por você. Nzambe tata. Deus Pai, Naye kotika frère na. eu ouvi deixar meu irmão, minha irmã, meu pai, minha irmã, nas suas mãos, que ouviu essa mensagem, Oyo andimi lelo. que aceitou hoje, Ke azwa motema na ye. que pegar o seu coração e entregar a você, Boyokana na ye. ou se entender com Ayebi ele, ete nyonso ya mokili ekotika. saber que tudo do mundo ficará, tudo é em vão, que somos estrangeiros. Pai, Nasengi lelo. eu peço hoje, Yamba na mboka. receba ele no teu país. Kolo. Pai, Nazosenga epai na yo. estou a rezar a ti, Pesa ye passeport. lhe dá Pe passaporte, na kati ya passeport. e naquele passaporte, Tia visa na yo. põe o teu E visto. na visa wana. E naquele visto, Kolo akota na kati ya avion. Senhor, para ele Pois entrar a no igreja avião, corpo de que Cristo é a mesmo. igreja corpo de Akoma Cristo, mambre wana. para se tornar aquele Porque na membro. départ mukolo wana. Porque no início, naquele dia, na Graças a partida, Deus. para não faltar, Deus Pai,
Porque se ele restar, lifelonde kwea o inferno é que vai lá receber. tika ete grâce Deixa que a graça e o teu favor esunga pe bande kuna nganyo ajuda também todos os meus irmãos que vão na igreja, atosa kama lobanza que não obedecem a palavra de Deus, não ouçam as instruções. Ele não tem visto, mas só tem passaporte. Deixa que você ajude e para receber tudo. Abençoa os irmãos de Preta TV, nosso intérprete e todos os irmãos que nos ouviram. Abençoa nosso país de Angola. Abençoa nosso presidente. Abençoa todos os irmãos que estão nas dores, no sofrimento, nas doenças. Que seja a sua resposta. Em nome de Jesus, que é Deus. Oremos e dissemos amém. Amado ao Senhor, terminamos de ouvir a palavra de Deus. Se estás tocado nessa mensagem, ou há uma pergunta que tu queres fazer, os nossos números estão a passar no rodapé. Liga naquele número, converse conosco, vamos responder o que é a sua pergunta. La voix de Michel. O programa é a voz do Michel. Não podemos te deixar nas dúvidas. Temos que esclarecer tudo. Estamos nas vossas mãos. Talvez há um irmão que viu que não tem que se encontrar com o pastor pessoalmente. Somos vossos servos. Pela graça de Deus. Chaque lundi. O nosso escritório está aberto durante todas as segunda-feiras. A partir das 14 horas até 18 horas. Nós recebemos todo mundo, toda a gente. Tens número de telefone. Se tu ligas para nós, faremos esforço para se encontrar, para responder o que é a tua preocupação. Que Deus abençoe. A nossa igreja é Siloé do Cristo. Está no Chipipa 1. Se chegar lá, acho que se você pergunta à igreja Siloé, vão te mostrar. Deus nos abençoe. E chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Quantos precisam do Senhor? Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha casa.